partir do momento em que o usuário foi lá e registrou o ponto no nosso app, lá no Bitrix vai aparecer também que ele está trabalhando. Então, ele está literalmente integrado aquele recurso de Ah, estou legal. trabalhando no Bitrix. Então, a gente consegue, por exemplo, vincular, logicamente, com o recebimento de chamadas, com o encaminhamento de chats, porque ele vai sinalizar que o usuário está trabalhando, vai sinalizar que ele deu pausa, vai sinalizar que ele voltou. Então, no Professional, você vai ter todos os recursos que o Bem mais próprio Bitrix amarradinho, já né? entrega. Isso, correto. Inclusive nas automações, né? Porque você pode ir nas Sim, automações, na regra de transferência, a partir do momento do cara que tá isso. ausente ou pausado, basicamente você entra nesse lugar, né? Perfeito, isso mesmo. Então, no Professional, a gente tem, de fato, todos os recursos Uhum. de gestão de horários do Bitrix 24 já integrados com o Fale Fácil Ponto. Vale a ressalva que o contrário não funciona. Então, o nosso aplicativo ele consegue enviar para o Bitrix 24 essas informações, porque tem API Perfeito. para isso, mas o contrário não existe. Então, o Bitrix 24 não tem um webhook, por exemplo, ou alguma ferramenta que nos Não sinalize tem, que o usuário foi lá e bateu, tá? não Então, tem. ele Eu sei obrigatoriamente disso. ele passa a usar o nosso app como ferramenta de registro para todos os efeitos, e a gente só informa isso para o Bitrix lá também. É isso que eu ia perguntar, como que é a integração. Então, basicamente, você até já respondeu. Então, não usa o que está lá no Bittrex. Basicamente, você acopla a tua, seja no mobile ou dentro do Bittrex, e aquele lá ele vai refletir lá dentro, mas nunca começa a partir de lá. Isso, correto. Ele sempre tem que começar a partir do nosso app, e a gente que informa isso para o Bitrix, de que o usuário está trabalhando, saiu para o intervalo, Uhum, finalizou o expediente, aí as demandas necessárias para cumprir todas as regrinhas lá do Bitrix também, para que não dê problema dele, por exemplo, ficar sim, indicado como trabalhando o tempo todo. Então a gente já amarrou isso daí também. muito bom. Você consegue trazer casos de uso, de fato, que, claro, a gente não precisa citar nome de empresa aqui, que já estão usando, de fato, porque não é um app novo. Eu sei que ele já está no Marketplace há algum tempo, né? Sim. Então, a gente já tem, sim, na casa aí de 60 clientes ativos, efetivamente. Bastante. A gente não divulgou ainda o app, apesar de já ter essa grande quantidade de clientes, mas a gente não divulgou ainda, porque a gente sempre. Agora você está divulgando hoje. Isso, até então a gente não tinha feito divulgação, porque a gente sempre se preocupa com essa questão da validação, de ter as Sim, sim. experiências dos clientes, até para chegar num momento como esse agora, a gente já ter essa expertise para passar também. Maduro, né? Mas a gente já tem alguns clientes, por exemplo, com 250 usuários que estão usando sem problemas. Uhum. A integração com o Bitrix 24 facilita muito o processo, porque uma das dores principais que a gente tem dos clientes que usam ponto eletrônico é de que o usuário esquece muito de bater o ponto, e quando a gente está lá vinculado no Bitrix 24, ele sinaliza para o usuário que está faltando, por exemplo, 5 minutos para o horário dele, então ele recebe uma notificação no Bitrix, aí lá na notificação ele já tem um link para ele bater o ponto se ele desejar, então o esquecimento meio que não tem desculpa, né, do usuário Sim. esquecer de bater o ponto. A questão da geolocalização tem feito diferença também para os nossos clientes, principalmente Pô, esses fala disso, e isso é alguns legal. outros. Os clientes os usuários que têm gente na rua, por exemplo, que usam Bitrix 24, eles já vão ter automaticamente a geolocalização do usuário no momento em que ele bateu, e a geolocalização ela pode ser marcada como obrigatória. Então, se o usuário, por qualquer motivo que seja, não tiver sinal de GPS ou desconectar o GPS de forma proposital, ele nem consegue bater o ponto. A gente também tem alguns casos específicos em que o cliente precisava de restrição por IP, então ele não consegue, por exemplo, bater o ponto fora das dependências da empresa. Então, se Sim. o cliente quiser lá fazer essa restrição por IP, fora da empresa ele não consegue registrar o ponto, tá? Mas isso não é a Então, regra do Ministério da Fazenda, né? Desculpa, Ministério do Trabalho. Isso é uma regra da empresa, né? isso. A gente também tem uma possibilidade para aquelas empresas que querem possibilitar que os usuários batam o ponto utilizando um único dispositivo. Então, seria similar, digamos assim, ao que ele teria com um Só RAP relógio, né? C convencional. Ele, em via Uhum. de regra, esses clientes usam um tablet, então ele coloca lá na porta da empresa um tablet, a gente tem um botãozinho lá de reconhecimento facial contínuo, e ele vai simplesmente, os usuários vão chegando e registrando o ponto. E automaticamente no Bitrix 24, antes dele chegar na mesa, já está sinalizado que o usuário está trabalhando. Então Interessante. funciona. Eu vou fazer a pergunta que nem estava na pauta aqui, mas tem Uhum. integração com Catraca também? Já devem ter te perguntado, né?
Ainda não, mas a gente tem essa possibilidade, né? Desde que a catraca envie para a gente o registro, efetivamente, do que está acontecendo lá na Uhum. catraca, a gente consegue integrar isso de forma relativamente simples. Porque eu sei porque essas ferramentas de mercado aí de loja de ponto, de loja de relógio de ponta, a maioria tem, né? Essas ferramentas, né? Sim, sim, sim. Eu sei que você não se propõe a entrar nesse lugar, né? Você Uhum, preparou uma ferramenta, como a gente aqui, sim. agregada para quem está dentro do Bittrex ter essa facilidade, né? Uhum. A nossa principal dificuldade é, de fato, ter um equipamento que envie isso de forma genérica, Uhum. porque algumas catracas têm integrações com sistemas específicos, né, que são esses maiores Sim, do mercado que já estão oferecendo isso há anos, né, quase há sim. séculos, com exageros e tudo, mas ah, é Olha. imprescindível que a gente tenha alguma forma de enviar isso para o nosso sistema, ou da Uhum. gente É coletar que nem isso em algum todas têm local. uma abertura de integração, né? Com Isso, hardware, isso, né? isso. Isso, perfeito. Então, algumas a gente não consegue por conta de limitação do equipamento, né? Uhum. Mas Mas se o cliente funciona. levantar a mão pedindo, vocês avaliam. Sim, sim, certamente, é possível. Legal. Né? Eu tô perguntando isso porque a gente, aqui nos bastidores, a gente tem falado aqui de uma parceria, né? Porque a gente tem cliente nosso solicitando, é muito provável que aqui na CRM Fim que a gente passe a ser um parceiro revendedor aqui desse produto, porque eu acredito que faz muito sentido, né? Tem algumas empresas Uhum. que solicitam isso. Em termos de custo-benefício, eu não sei o que dá para falar, a gente não precisa falar de valores, mas hoje a aplicação que você criou consegue, por exemplo, porque por que eu estou trazendo essa pergunta, né? Apesar de não Uhum. estar na pauta também. É, o Bittrex tem muito esse lugar de quem adota, né, de ser a ferramenta principal e tentar tirar núcleos externos, né? Uhum. Hoje, o cliente que usa a Bittrex e quiser internalizar e juntar tudo, quanto que ele teria, assim, de ganho? Sei lá, 20, 30% em relação à ferramenta de mercado? É uma dúvida que surgiu aqui. É exatamente nessa casa mesmo, comparando com as principais ferramentas de mercado Uhum. de REPP, que é o registro de ponto por aplicativo, o nosso custo é na casa aí, a gente fica nessa casa assim. Legal. Então, Isso é, além isso de é integrar com interessante. o Bittrex e de estar lá com tudo dentro da ferramenta, Uhum. a gente vai garantir essa economia financeira também para as empresas. Sim, faz todo sentido, né? Por que Uhum. você acha que está indo esse lugar aí, cara, com a questão de home office, né? A gente agora tem, inclusive, recentemente gravei um podcast do Bitrix falando um pouco sobre isso, né? Sobre trabalho Uhum. remoto e tudo mais. Onde você vê que estão se encaixando as coisas, né? Pelo visto, muitas empresas acabaram voltando um pouco mais para o presencial, acabou ficando ali também a questão de ter, como é que eu vou dizer, o híbrido, né? E aí, nesse Uhum. caso, esse tipo de ferramenta acaba sendo importante, né? Sim, sim. O controle de ponto centralizado, ele facilita a vida de todo mundo, né? Mas o Sim. fato de estar conectado lá no Bittrex 24, ele abre portas para o controle ser extremamente facilitado, né? Não pensando só no ponto eletrônico, pensando em gestão de tarefas e projetos, pensando Sim. no atendimento ao cliente como um todo. Então, o Bittrex 24 integrado com o ponto eletrônico lá, ele vai dar para a gestão da empresa a ferramenta completa, de fato, para que ele consiga, tendo home office ou estando híbrido ou mesmo local, que é esse exemplo lá do cliente que colocou um tablet na porta da empresa, a gente consegue fazer a gestão de forma bem simplificada e segura, né? É um Sim. ponto importantíssimo que eu terminei não falando, que é a questão da assinatura eletrônica. Então, a gente elimina Boa. também o papel. Sim. Quando fecha o mês, logicamente a equipe do RH, ou a pessoa responsável Uhum. por isso, vai fazer as validações e ele envia a folha de ponto para o usuário assinar por e-mail com assinatura eletrônica com validade jurídica. Então ele tem uma telinha lá em que ele controla todo mundo que ele enviou, quem já Uhum. assinou e quem está pendente. Então até essa preocupação sai da equipe do RH de dizer assim, eita, e agora, quem não assinou? Ele vai ter que estar catando as pessoas no meio da empresa para coletar assinatura, e nesse caso a gente já não precisa mais, porque ele só vai simplesmente cobrar de quem está lá do lado dos pendentes, e todo o restante ele consegue baixar o documento assinado digitalmente em lote, ou baixar alguém de forma específica, por exemplo, alguém que entrou de férias, ou alguém Uhum. que foi desligado da empresa, ele consegue enviar aquele apenas e baixar também de forma individual. Então é bem tranquila a gestão nesse aspecto também, Bem ou seja, legal. o documento, o papel físico deixa de existir
no controle de ponto da empresa. Muito bacana. Então, só para relembrar um ponto aqui bem importante, que nos perguntam, o ponto ali do Bittrex, né, está homologado em relação à legislação nacional? Não. Isso que a gente está falando aqui. Nada impede se você usar para questão gerencial. Eu quero gerenciar, ok. Como o Bittrex também tem timesheet, né, de apontamento de horas na tarefa, isso para mim é gerencial. Mas se você precisa ter algo mais pensando no aspecto legal, aí tem que ter complemento como é o aplicativo aqui que está no Marketplace. A gente vai deixar, claro, né, no descritivo aqui do episódio, um link para quem quiser chegar até o aplicativo. Basicamente, esse sim aqui, criado pela equipe do Betânio, vai te atender, certo, Betânio? Isso que é bem legal reforçar isso, né? É isso mesmo, perfeito.